eu percebo nitidamente, né, a aceleração dos dias em que estamos vivendo, nos chamando para estarmos atentos e nos estarmos fortalecidos para saber batalhar no mundo espiritual. Sim. Né? A gente vê os sinais do fim, da proximidade da volta de Jesus, e você explica isso com muito conhecimento, com muita autoridade e com muita clareza também. Então eu gostaria que a gente começasse, né, primeiramente dando uma rápida passagem, como você adquiriu um interesse por a parte escatológica. Lógico que você tem conhecimento de toda a Bíblia, mas o que te atraiu para conhecer ainda mais profundamente esses detalhes? Então, quando eu me converti com 13 anos, foi a coisa mais interessante. A minha igreja, o meu pastor, era a Igreja Cristo Salve, em São Paulo, Tio Cássio. A gente chamava meu pastor de todo mundo, todos os jovens chamavam de Tio Cássio. E ele, por ser evangelista, ele falava pra gente assim: eu preciso trazer pessoas que complementem vocês. Então ele levava o pastor Jonathan, da Missão Antioquia, e foi assim que eu me apaixonei por missões, e hoje eu continuo em missões. E ele levava também Russell Shedd. Quem conhece, né, é o pastor Russell Shedd, doutor Russell Shedd. Ele é doutor em escatologia, só que eu tinha 13 anos. E ele falava com uma linguagem formal, ele não falava de uma forma simples para entender. Só que o chamado era tão grande, que Deus queria que eu entendesse, que eu ficava ali na fila do gargarejo, e o meu pastor um dia falou assim: Nária, você é a única adolescente que fica aqui ouvindo Russell Shedd. Era opcional, não era assim, eu tinha que ir, era opcional, era um plus, né, que ele dava pra gente. E aí ele falou: você está entendendo? A preocupação dele é porque eu era recém-convertida, de um lar que nunca, ninguém tinha aberto a Bíblia. E então ele falou: você está entendendo? Eu: não. Então por que você está aqui? Porque eu quero entender. Eu sei que eu preciso entender. Uau. E aí eu ia, não satisfeita, eu ia atrás do Dr. Russell Shedd, na igreja dele, americano, e ele pregava em inglês. E eu ia lá, ia atrás dele. E eu falei: quando eu entender, Deus, eu quero entender de uma forma fácil, para eu passar para as pessoas de forma fácil, porque o Senhor sempre falou fácil. Ele ensina para teólogos, mas eu não quero ensinar para teólogos, eu quero ensinar, o chamado dele é esse, mas eu quero ensinar porque as pessoas precisam ser alertadas. Eu entendia isso já adolescente. Uau. E foi assim que eu fui, já apaixonada, eu comecei a estudar, a ler tudo o que aparecia, e eu falava: não é por aí. Tem que ser, sabe, aquele aviso que você recebe, vai cair uma bomba, como em Israel. Aí eles mandam, lá na faixa de Gaza, eles mandam bilhetinhos: olha, corra para o esconderijo porque vai cair uma bomba. É desse jeito, simples desse jeito que eu quero ensinar. E assim que foi que Deus começou a trabalhar na minha vida. Jesus é simples, ele ensina de forma simples. Você percebe a diferença da atualidade e dessa época que você começou a estudar, esse aceleramento? Total. Quando eu dava workshop, agora já assim, como pastora, e vou falar para você assim, não é muita coisa. Para quem tem 20 anos é muita coisa, mas eu estou falando de workshops de 20 anos atrás. Isso não é tanto assim. Quando eu falava, eu conseguia enxergar a estátua de Daniel de uma forma diferente. Diferente não, é aquilo que está escrito. Deus deu para Daniel um entendimento da história da humanidade, da Babilônia até nós. Então a contagem ali para Daniel era do Império Babilônico até nós. E eu conseguia, quando eu dava o workshop, é só pegar o workshop meu que tem gravado de 20 anos atrás. Eu já falava assim: gente, vai chegar um momento em que o governo único, a gente sabe o que está escrito lá em Apocalipse, mas o pé da estátua de Daniel, ele tem barro e tem ferro. São dois materiais que não faz liga, não dá liga. Nos últimos dias vai ter o mundo, a despeito de estar globalizado,
como está anunciado, governo único, moeda única, como está escrito em Apocalipse, a despeito da globalização, o mundo vai estar polarizado. Então eu já falava, mas isso era tão distante que as pessoas achavam que eu era maluca. E eu já falava. Falei, e essa polarização vai ser em termos de religião e geopolítica. Vai ser o mundo cristão e o mundo muçulmano. Vai ser o Ocidente e o Oriente. E o que era fraco, o barro, vai se tornar forte. Mas eu falava porque Deus falava isso para mim. Mas eu parecia uma maluca. E eu falava assim, vai ter um momento que hoje o dólar é tudo. Mas vai ter um momento que não vai ser isso. Essa moeda única vai ser uma necessidade. Então, é isso que eu só estou te falando, porque isso era muito distante. E as pessoas tinham dificuldade de entender. E eu falava, olha, e quando começar a acontecer, vai ser tudo muito rápido. Agora as pessoas vão desistir. Elas vão pensar, como está escrito em Mateus 24, está demorando. Minha avó já falava que Jesus vai voltar. Mateus 24 sempre teve guerra, sempre teve terremoto. Então, as pessoas, está escrito na Bíblia, que as pessoas vão dizer, o meu Senhor demora. E aí iam começar a ter outro tipo de vida. Então, eu sabia que quando começasse a acontecer, mal ia dar tempo da gente respirar. E essa aceleração, ela começou da pandemia para cá. É como que se a ampulheta, né, do tempo, ela tivesse virado e Deus falava, olha, já estava tudo em contagem regressiva, mas agora acelerou. E toda geração profética tem essa aceleração. Se você parar para pensar, o povo lá no Egito esperou mais de 400 anos o tempo para a libertação, anunciado lá por Abraão. Olha, depois de 400 anos, eles vão sair, não de mãos vazias, e etc e tal. Mas demorou, né? O pai morreu, a avó morreu, o bisavô morreu. Então parecia que nunca ia acontecer. E como parecia que nunca ia acontecer, o povo esqueceu da promessa. E começou, minha vida é essa, eu tenho que viver nessa escravidão no Egito, sem expectativa, sem esperança. E começaram a não perceber os sinais de que era tempo de acontecer. Então, Deus precisou, não pegou um Araão, que estava ali com a mãe dele, e que conhecia todas as profecias, pegou o irmão Moisés, que não sabia de nada, e teve um encontro sobrenatural, porque era melhor falar com alguém que não conhece nada, para ele entender que algo novo vai acontecer, do que alguém, não, mas minha mãe fala. Mas meu avô já falava também, o meu bisavô também já falava, nunca saímos daqui do Egito, então não sou eu que vou sair do Egito. Desmotiva minha mãe mais ainda. Então, tudo bem, Araão depois entrou, mas Deus falou com Moisés. E se você parar para pensar, do momento que Moisés teve um encontro na sarça, até a saída do Egito, foi muito pouco tempo. E tudo de uma vez só. Aceleração total. Era uma praga, já vinha outra, já vinha outra, já vinha outra, até completar 10. A cultura judaica e a tradição oral fala que foi um espaço de 9 meses. Não temos como provar. Mas fala que foi um espaço de 9 meses. Se foi um ano, 9 meses, 8 meses, não importa, mas foi muito rápido, de uma praga para outra. E aí você chega lá, já quase na penúltima praga, os oficiais de Faraó falam, o Egito está em ruínas. Hoje eu digo para você, Karina, o mundo está em ruínas. A sociedade está em ruínas. A economia está em ruínas. A natureza está em ruínas. Né? Hoje a gente fala de mega terremoto, mega furacão, tudo é mega. Se você pegar só o que aconteceu ano passado, inundação, terremoto, todas as tragédias, sempre escrito assim, não acontecia há 100 anos desse jeito. Não acontecia há 50 anos desse jeito. Então, Deus está chamando a atenção. Olha, algo está diferente. Está muito diferente. É guerra que não para. É ameaça de nova pandemia. Então, quer dizer, é muita coisa junto e fora o estado em que a igreja está. Né? Como que o corpo de Cristo está. Isso também já estava anunciado. Não é nenhuma novidade. Então, essa aceleração, se você me pergunta, para mim, eu vejo, mas assim, de tirar o fôlego, e eu falo, eu às vezes, nos meus devocionais, eu sozinha com Deus, falo, eu não achei
que eu estaria viva para ver uma aceleração dessa. Eu sempre sabia que Jesus em breve voltaria, mas não que eu vivesse. E assim, e o que eu vivo é exatamente assim, eu tento alertar, você me acompanha, sem sensacionalismo e sem medo, porque Deus não é um Deus de sensacionalismo nem de medo, é de preparação. Isso. Mas as pessoas preferem ler o sensacionalismo e ficar apavorada e não querer mais ouvir nada.